Leitura da palestra do Severo, desculpa, Severo. Refletindo um pouco sobre o que eu iria falar com vocês, hein? Falar sobre o movimento negro com uma figura como Severo, para falar a esse respeito, eu não teria nem metade da capacidade de falar sobre o assunto que ele tem. E aí eu resolvi conversar um pouco sobre o que foi o Festival de Arte Popular, o que está sendo o Festival de Arte Popular em relação à educação. Um dos meus encargos como supervisora é relações étnico-raciais e direitos humanos. De onde vem isso? Em 2003, em virtude de uma série de estudos que demonstram, os estudos mais antigos que 2003, que demonstram a diferença de rendimento das crianças negras nas escolas, o levantamento sobre as discriminações, a falta de habilidade da escola de criar condições para a formação de uma identidade da criança negra. Fruto de tudo isso, em 2003, fruto do movimento popular, do movimento negro, que exigiu uma postura e uma política pública de educação voltada para a questão racial. Em 2003 saiu uma legislação chamada Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. E esse é um dos trabalhos que eu realizo. E nesse sentido, quando você tem o festival que trabalha, por exemplo, nós focamos bastante no trabalho das congadas, as congadas como manifestação da cultura afro. Muitas crianças atuam nas congadas e são discriminadas dentro da escola pela falta de compreensão do que isso significa. Numa cidade onde você tem 13 grupos, onde essa cultura da congada é muito forte e existem registros disso de mais de 300 anos. Faz parte da história e da cultura dessa cidade, mesmo assim, ainda ocorre muita discriminação, principalmente com as crianças que participam das congadas dentro das escolas. Então, na medida em que o festival focou essas questões também, permitiu que a gente levasse alguma coisa que é viva, que está no movimento real para dentro da escola. Eu acredito que se a escola não tiver em pé na cultura, o que se coloca lá dentro não é educação, é instrução. Para que eu leve para dentro da escola a educação de verdade, a gente acredita que isso precisa estar colado na cultura. É de lá que você tem os valores, de fato, dessa cultura e que deve ser propagado dentro da escola. Então, a minha fala vem no sentido de que nós precisamos de outras situações do festival, como ele permitiu, e outras situações onde as crianças possam vivenciar, crianças e jovens, não de ouvir falar, mas de participar. E o festival tem propiciado isso. Então, nesse sentido, a minha fala vem na perspectiva de que nós, enquanto cidadãos mogianos, nos debrucemos mais na divulgação e propagação dessas situações, onde você pode aproximar a escola do movimento real. Porque quando eu já vivi como supervisora no século XXI, eu tive que responder a uma situação de sala de aula, só para vocês terem uma ideia. Menina, varre a sala. Hoje eu não quero varrer a sala. Menina, varre a sala, já falei para você varrer. Hoje eu não quero varrer, professora. Menina, varre a sala, você não vê sua cor? Então, nós ainda vivemos situações desse tipo. Então, é fundamental que se discuta, porque uma criança que não tem uma identidade, não tem orgulho da sua raça, não tem orgulho da sua cultura, isso implica numa baixa autoestima que vai dar como decorrência baixa aprendizagem. Não é porque ele é menos ou mais inteligente, as situações em que ele está envolvido,
E a discriminação que ele sofre faz com que ele ou seja uma criança ou jovem muito indisciplinado, que age de maneira, às vezes, até violenta, porque não consegue ainda analisar e se posicionar de uma maneira diferente, então ele vai para a agressividade, ou ele fica apático num canto. Então, a necessidade muito grande de se trabalhar cada vez mais essas questões que o movimento negro tem procurado desenvolver, não só em Mogi das Cruzes, mas no país todo. Acho que, basicamente, era isso que eu gostaria de dizer antes da palestra do Severo, e depois a gente está aí aberto para conversar, se alguém quiser perguntar alguma coisa, enfim, a gente está aberto para conversar. Muito obrigada.